Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula aqui das nossas estruturas isostáticas, certo? E na aula de hoje nós vamos ver como calcular treliças isostáticas, tá? Existem dois métodos muito conhecidos para calcular as treliças, que é o método, um se chama método dos nós, e o outro, que é o que a gente vai estudar aqui, é o chamado método de Ritter, tá? Os dois têm o mesmo objetivo final, tá? Só muda um pouquinho o processo de um para o outro, tá? Mas qual que é o objetivo quando a gente calcula a nossa treliça? Além de nós descobrirmos quais são as reações nos apoios, o objetivo do cálculo é descobrir quais são os esforços que estão acontecendo em cada uma destas barras da treliça. Ou seja, através do cálculo nós vamos descobrir se as barras elas estão sendo comprimidas ou se elas estão sendo tracionadas e qual é o valor de cada um desses esforços internos em cada uma dessas barras, tá? Então vamos lá fazer passo a passo aqui essa treliça e para nós entendermos como que se calcula e a gente encontra esses valores em cada uma das barras, tá? Então quando a gente fala de treliça, o primeiro passo, gente, é muito semelhante ao de vigas isostáticas, tá? A gente tem que descobrir quais são as reações que estão sofrendo aqui os nossos apoios, tá? Então, geralmente o que nós temos? Como nós temos forças verticais, nós vamos ter aqui reações verticais. Então, aqui no nosso apoio A e no nosso apoio B, nós vamos ter aqui no apoio A uma força VA e no nosso apoio B nós vamos ter o VB. Como nós temos uma força horizontal aqui também, no apoio fixo, nós vamos também ter uma reação horizontal chamada de HA, tá bom? E agora como que a gente calcula tudo isso? Muito semelhante também aos métodos das vigas. Nós vamos usar as equações de equilíbrio estático, tá? Então a nossa primeira equação é somatória de forças na horizontal deve ser igual a zero. E a gente convenciona que as forças da esquerda para a direita elas são positivas, tá? Então, aqui, olhando o nosso sistema, nós temos HA, que é positivo, e nós temos aqui a outra horizontal, o 20, da direita para a esquerda, então seria menos 20, tudo isso igual a zero. Logo, a gente conclui que HA é igual a 20 kN. Achamos o valor de HA, então é 20 kN. Muito bem. Agora, gente, nós temos que ver a somatória de forças verticais. Segunda equação do equilíbrio. Também tem que ser igual a zero. E a gente padroniza que de baixo para cima é positivo. Então, nós temos aqui o VA mais o VB. São forças positivas. E nós vamos ter como forças negativas, e já vou fazer direto então, VA mais VB igual a 10 mais 30, que é igual a 40 kN. Não descobri ainda nem o valor de VA e VB, então eu vou para a minha terceira equação de equilíbrio, que é somatória dos momentos fletores, também tem que ser igual a zero, tá? Vamos aqui adotar a convenção de que no sentido anti-horário as forças são positivas, tá? Então a gente analisa o momento fletor ou do ponto A ou do ponto B, tá? Vamos analisar, por exemplo, aqui a partir do ponto A, tá? Então, ponto A aqui, anti-horário, vai ser positivo. Do ponto A, tá? O HA, ele causa momento fletor em A? Não causa, né? Porque a gente não tem uma distância, tá? Então, vamos ver. O VA, ele causa momento fletor em A? Não causa também. Próxima força. 10 kN, ele causa momento fletor e aqui no A? Também não, porque quando você prolonga a força, ele dá direto no ponto A, ou seja, não tem uma distância, tá? O 30 kN causa momento fletor? Aí sim, porque se a gente prolonga a nossa força aqui, ele tem uma distância
aqui, que eu esqueci de pôr, mas deixa eu pôr aqui as distâncias, tá? Aqui embaixo é 4 metros e aqui é 3 metros, tá? Faltou pôr. Então aqui, voltando, o 30, primeiro, ele causa um momento fletor positivo ou negativo. Ele vai girar a partir do meu ponto A no sentido aqui, no sentido sentido horário, né? Então, como é no sentido horário, ele é negativo, então é menos 30 vezes a distância de força na vertical, distância horizontal, então vezes a distância de 4 metros. 20 kN também gera momento fletor em A. Então, ele vai girar minha peça aqui no sentido anti-horário, por isso é mais 20, é positivo, vezes a distância de 3 metros. E o VB, ele vai girar minha peça no sentido anti-horário, então é mais VB, vezes a distância de 4 metros, tudo isso igual a zero. Isolando tudo isso, eu vou ter que VB é igual a 15 kN. Achei VB, consigo substituir nessa equação de VA mais VB igual a 40 e eu vou ter o resultado que VA igual a 25 kN. Então VA igual a 25, VB igual a 15. Muito bem. Agora vamos para a nossa segunda etapa, que é descobrir quais são os esforços internos em cada uma das barras, se ele é compressão ou se é tração. Antes é importante a gente também adotar uma convenção de que é o seguinte, nós vamos analisar aqui cada um desses nós, tá? Então, vamos por exemplo aqui supor que a gente tenha o nó 1 aqui, tá? Ou um nó X, né? Vamos dizer de X aqui, porque pode ser para qualquer situação. Um nó aqui X, tá? As forças que estão chegando no nó, nós vamos chamar de compressão, tá? Compressão, né? São forças que estão comprimindo aqui os nossos nós. Mas forças que estão saindo do nosso nó, né, vão ser a tração, tá? Então, esse caso aqui, a nossa barra toda está sendo comprimida e aqui a nossa barra toda está sendo tracionada, tá? Vocês vão entender isso com o desenvolvimento aqui dessa treliça, tá? Então, gente, quando a gente fala sobre cálculo de treliça, passo número 1, tá? Nós vamos precisar fazer uma seção aqui na treliça, tá? Uma seção e analisar essa seção ou para a esquerda ou para a direita, tá? Regra fundamental dessa seção aonde eu for cortar ela, não pode ter mais que 3 incógnitas, tá? Então vamos fazer a seção número 1 aqui, por exemplo. Nós vamos passar aqui um corte aqui nessa treliça que nós vamos chamar de seção 1, tá? Na seção 1, olha só, eu estou cortando a barra 1 e a barra 2. Então eu tenho uma incógnita que é assim, o esforço interno de N1 e eu tenho outra incógnita que é o esforço interno de N2. Duas incógnitas, ou seja, menor que 3, então essa seção é válida. Que seção que não seria válida nesse caso? Por exemplo, se eu fizesse algo do tipo assim, eu pego uma coisa bem louca aqui, ó, corto aqui e corto aqui. Uma seção que eu passei por 1, 2, 3, 4 barras, ou seja, 4 incógnitas. Isso já não pode, tá? Então, o primeiro passo é esse, nós temos que fazer uma seção e nessa seção não pode ter mais que 3 incógnitas para serem descobertas, tá? Passei na seção 1, então agora vamos fazer aqui na seção 1, a gente pode olhar para a esquerda ou para a direita. Vamos olhar aqui para a nossa esquerda, que é mais simples a nossa treliça, tá? Então, fazendo um desenho esquemático aqui dessa nossa treliça, nós temos aqui o nosso ponto 1, tá? O nosso ponto 1, e aqui nós temos as nossas barras, tá? Barra 1 e barra 2, tá? Nós vamos, de imediato, assim,
chutar se a barra está sendo tracionada ou comprimida. A gente tem que dar um chute inicial porque a gente ainda não sabe. Então vamos dizer que aqui a barra 1 esteja saindo do ponto, ou seja, esteja sendo tracionada. Então N1 a gente está dizendo que está sendo tracionado e o N2 vamos chutar que também está sendo tracionado, tá? E agora o que a gente faz? Existe aqui um prolongamento, tá? E a gente enxerga aqui o nosso ponto 4, prolongamento, e enxerga aqui o nosso ponto 2, o nó 2, tá? Só os prolongamentos dessa barra. Não vai entrar aqui nesse caso o nosso nó 3, tá? São só os nós que são prolongamentos dessa nossa seção da treliça, tá? O que mais que a gente tem aqui nesse esquema? Nós temos aqui uma força no ponto A aqui de 25 kN e nós temos também aqui uma outra força, que é o nosso HA, de 20 kN. Aqui desse ponto até esse ponto nós temos 4 metros e deste ponto aqui até esse ponto nós temos 3 metros. Tá? Então esse é o desenho esquemático da nossa seção 1 quando a gente olha para a esquerda. E o que nós vamos fazer agora é calcular os momentos fletores, onde a gente pode pegar cada um desses pontos e calcular o momento fletor a partir destes nós. Tá? Então vamos começar aqui com o momento fletor do ponto 2. Tá? Por que eu vou pegar o ponto 2 e não o ponto 1? Porque se eu pego aqui do ponto 1, repare bem que o N1 e o N2, ele não causa momento fletor no meu ponto 1, no meu nó 1. Então não tem sentido eu calcular o momento fletor nesse ponto, porque eu não vou descobrir nenhum valor que precisa ser descoberto, tá? Então eu vou pegar aqui o meu momento fletor a partir do meu nó número 2. Anti-horário positivo. E agora vamos analisar esses esforços. Então, N1, ele causa esforço, momento fletor no ponto 2? Não causa, porque está direto no ponto. 25 causa? Não causa, porque também está direto. Agora, o N2, ele gera momento fletor em 2? Ele gera. Ele vai girar aqui minha peça no sentido anti-horário, então é positivo. N2 vezes a distância de 3 metros. Tá? Outra força que causa esforço é esse 20. Também gira aqui a minha peça no ponto 2 no sentido anti-horário. Então, é mais 20 vezes a distância de 3. Tudo isso igual a 0. Logo, eu vou ter que N2 é igual a menos 60 dividido por 3. Então, N2 igual a menos 20 kN. Deu negativo. O que isso quer dizer? Significa que o meu N2, na verdade, ele não está saindo do meu ponto. O vetor dele é ao contrário. Na verdade, o meu N2 ele está chegando no meu ponto. Tá? Então, se eu inverto esse vetor aqui, chegando no ponto, eu posso dizer que N2 é igual a 20. Tá? Porque eu corrigi o vetor, então o sinal muda de negativo para positivo. Tá? Mas vamos lá fazer mais para entender. Vamos agora ver o momento fletor a partir do nó 4. Então, momento fletor do meu nó número 4. Tá? Então, vamos analisar. N2, ele causa momento fletor? Não. O 20, ele causa? Não causa. O 25, ele causa? Aí sim, ele vai gerar minha peça no sentido horário, por isso então é menos 25 vezes a distância de 4 metros. E o N1 também gera momento fletor. Então, N1 ele é negativo, porque gira minha peça no anti-horário. Então, menos N1 vezes a distância de 4 metros, tudo isso igual a 0. E aqui eu vou ter que N1 é igual a menos 25 kN. Mesma coisa, deu negativo também, significa que N1 ele não é tração, mas sim compressão, ele está chegando no nó, tá?
Então, na resposta final, nós já vamos colocar esses valores corrigidos, tá? Muito bem, achamos então o valor de N2 e o valor de N1. O que falta achar? N3, N4 e N5. Então, é o mesmo processo que a gente vai repetir agora, né? Só que agora a partir de uma outra seção, tá? Então, agora a gente vai fazer uma seção aqui, ó, cortando essas 3 barras. Então, aqui nós vamos chamar de seção número 2. E nós vamos desenhar também essa miniatura dessa barra, tá? Eu vou desenhar essa barra agora aqui nesse cantinho. Tá? Vamos analisar agora seção número 2. Então, olhando para a esquerda, como que seria o esquemão dessa nossa seção? Nós temos aqui o nosso ponto 1, tá? Nós temos em vista aqui também a nossa barra N1 e o nosso ponto 2, tá? Agora nós temos o N2, né? A gente já viu que o N2, na verdade, ele está chegando, então a gente já pode pôr aqui, ó, N2 no sentido certo, que é igual, como eu já pus no sentido certo, agora N2 igual a 20, tá? Aí se prolonga até aqui o nó número 4, né? Porque minha seção está passando bem aqui. Essa seção do meio, o 3, é compressão ou tração? Ainda não sei. Então eu vou dizer que ele tá saindo do ponto. Então ele vou chamar aqui de o N3 é tração. Então existe um prolongamento aqui, né? A partir da seção para lá, só uma projeção. E agora o meu N4, também vou chutar aqui que ele está tracionando, saindo do ponto. Então aqui o meu N4, projeção, e chego aqui no meu nó 3, tá? Perceba que agora entrou o nó 3 porque a minha seção cortou aqui, cortou a barra 4, então eu tenho que ver toda a projeção dela. A única barra que não está em projeção aqui é a barra 1, né? Porque ela está completamente em vista, né? Sendo visualizada. E, gente, uma coisa importante, como a barra 1 ela não está sendo cortada, então nesse resumo aqui de forças não vai aparecer o N1, tá? Só aparece os N's das barras que estão efetivamente sendo cortadas, tá? Então não temos N1 nessa situação, tá? O que mais que a gente tem aqui? Nós temos a minha força de 25 kN e nós temos aqui a minha força de 20 kN, tá? E agora a mesma coisa, nós temos que analisar os momentos fletores de cada uma dos melhores nós que vêm a nos ajudar, né? Então vamos pensar o seguinte, se eu olhar aqui o momento fletor em 4, tá? Se eu analiso a partir desse ponto, o que acontece? O N3 ele não vai aparecer na conta, tá? E o N4 ele vai aparecer, então é um nó interessante da gente se analisar, tá? Vamos continuar nesse pensamento. Se eu pego aqui o nó 2, N4 e N3 não causam momento fletor, ou seja, os valores que eu quero descobrir não vão aparecer nessa conta, então o nó 2 não é interessante de analisar, tá? Vamos ver agora um outro ponto, o N3. O N3 é interessante, porque o N4 some, o ponto 3, o N4 some e o N3 aparece, tá? Então esse é o pensamento, tá, gente? Ver qual nó que é importante. E agora repare bem que se a gente pegar, por exemplo, o nó 1, tá? Se eu ponho o nó 1, tanto o N3 quanto o N4 vai aparecer na minha conta, ou seja, eu vou ter duas incógnitas, não vou conseguir resolver. Então o nó 1 também não é interessante de eu olhar. Dito tudo isso, vamos então pegar o nosso nó 3, tá? O nosso nó número 3, para analisar o momento fletor. Analisar o nó 3, mesma coisa no sentido anti-horário positivo, tá?
antes disso, pessoal, antes da gente começar a calcular, repare o seguinte, que o N3, ele é uma força que existe um ângulo aqui, tá? Aqui existe um ângulo que nós desconhecemos por enquanto, tá? Aqui é a distância de 3 e aqui é a distância de 4 metros, tá? Quando a gente olha essas forças com ângulo, a primeira coisa que nós temos que fazer é uma decomposição dessas forças para transformar elas em forças horizontais e verticais, tá? Então, quando a gente decompõe esse N3, nós vamos ter aqui, na verdade, um N3V, que nós vamos chamar de N3 vertical, e nós temos aqui também um N3 horizontal, tá? Então, quando a gente decompõe essas forças em N3V e N3H, a gente percebe que o N3H ele não vai entrar na conta do momento fletor no ponto 3, né? Porque ele está na mesma direção. Só vai entrar o N3V. E agora a pergunta é, quanto que vale esse N3 vertical? Agora a gente entra em alguns princípios de trigonometria, tá? Então, quando a gente decompõe essa força aqui em 3, a N3, nós temos mais ou menos esse esquema aqui. O N3 aqui, o N3V aqui e o N3H aqui, tá? E aqui nós temos um ângulo alfa, tá? Que esse ângulo alfa aqui, gente, nada mais é do que esse ângulo aqui. Então, esse mesmo ângulo alfa aqui, ó, é esse daqui, tá? E quanto que vale, então, esse ângulo alfa, né? Vamos descobrir quanto que vale esse ângulo. Então, como que eu faço isso? A gente usa aquelas fórmulas de tangente. Tangente do ângulo alfa igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Quanto que é o cateto oposto de alfa? É 3. Aqui igual a 3. Quanto que é o cateto adjacente? É 4. Tá? Então, tangente de alfa é igual a 3 dividido por 4. Vamos fazer essa conta. Que é 0,75. E agora, isolando isso, tangente de 0,75. Agora a gente tem que pegar e fazer... Agora, para isolar isso daqui e transformar o alfa em um ângulo, agora a gente tem que fazer, na verdade, a cotangente, tá? A cotangente do ângulo alfa. Então, vou fazer aqui na calculadora para vocês. A cotangente, ela geralmente está aqui em cima da tangente. Então, você precisa ativar a sua função cotangente na calculadora. Então, na minha aqui, que é uma Cássio, a gente aperta Shift, aí aperta esse botãozinho de tangente, ó, aí virou tangente menos 1. Isso é chamado de cotangente também. De 0,75 igual a 36,86, tá? Então, o nosso ângulo alfa igual a 36,86 graus, tá? Então, descobrimos o nosso alfa, que é 36,86 graus. E agora, então, quanto que vale o nosso N3V? Também aplicando aqui os princípios da trigonometria. Vamos lá, que seno de alfa, seno igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Quanto que vale o cateto oposto? É o N3V, que é justamente o que eu quero descobrir. Quanto que vale a hipotenusa? N3, tá? Então, a hora que a gente multiplica cruzado, eu vou ter que N3 vertical, que é o que eu quero descobrir, é igual a N3 vezes seno de alfa, que é 36,86 graus, tá? Então, seno de 36,86 é igual a praticamente 0,6, tá? Então, nós vamos ter que N3 vertical igual a 0,6 N3. Finalmente chegamos no valor
de N3 vertical. Certo, gente? Vamos lá, então, calcular tudo isso. Descobrimos o valor, agora então voltamos para o nosso... Deixa eu até isolar aqui. Voltamos para o nosso momento fletor, analisando a partir do ponto 3. Então, vamos lá. Ponto 3. O N4 entra? Não entra. O N3 horizontal entra? Não entra. O N3 vertical entra? Ele entra. Vai girar minha peça no sentido anti-horário, portanto, N3V entra. E o N3V a gente já pode trocar por 0,6 N3. Tá? Vezes a distância de quanto? Vezes a distância de 4 metros. Certo? Vamos lá agora para o... Agora o N3 já foi. Esse 20 kN, ele gera momento fletor aqui no ponto 3? Ele gera. Gira a minha peça no sentido anti-horário. Então é mais 20 vezes a distância de 3 metros. Muito bem. O 25 também entra. Menos 25 vezes 4. Que mais? O N2 entra? N2 entra. Vai girar minha peça no sentido anti-horário. Desculpa, horário. Então, é menos 20 vezes a distância de 3. E acabou? Acabou, acabou. Vamos ver se tem mais alguma. Ah, faltou uma forcinha aqui, ó. 10 kN. Essa forcinha aqui. Esse 10 faz girar o ponto 3? Também faz. No sentido anti-horário. Então, mais 10 vezes a distância de 4 metros. Tudo isso igual a 0. Certo? E aí nós vamos ter que o nosso... Calculando tudo isso daqui, gente, nós vamos ter que o N3 igual a 25 quilonewtons positivo. Se é positivo, significa que nós acertamos o sentido dele. Então, realmente é tração. Ele está saindo do ponto, tá? Então, descobrimos N3 e agora vamos descobrir o N4. O N4 é mais simples porque não tem ângulo nenhum. Então, para a gente achar o N4, a gente pode calcular a partir do ponto... Ó, é inteligente se a gente pegar a partir do ponto 4. Por quê? Quando eu olho o ponto 4, eu já elimino o N3. Então, os meus cálculos vão ser muito mais fáceis. Tá? Então, vamos analisar a partir do ponto 4. Então, olhando aqui a partir do ponto 4. 25 gera momento fletor? Gera. No sentido horário. Então, é menos 25 vezes a distância de 4. O 20 gera momento? Não gera. O 10, ele gera momento? Ele gera no sentido anti-horário. Então, é menos 10 vezes a distância também de 4 metros. E, por fim, agora o N4, ele também gera momento fletor, só que no sentido horário. Então, é menos M4 no sentido... Isso, no sentido horário, menos N4 vezes a distância de 3. Só corrigindo, pessoal, só um errinho que eu cometi aqui. O 10, na verdade, ele gira no sentido anti-horário, então é positivo. Tá? Então, ok, beleza, negativo, positivo e negativo. Perfeito. Então, aqui, tudo isso igual a 0. Só um minutinho que eu vou atender a campainha. Já volto.